Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos à correção de uma questão da FUVEST. Um aplicativo de videoconferências estabelece para cada reunião um código de 10 letras, usando um alfabeto completo de 26 letras. A quantidade de códigos distintos possíveis está entre e seguem ali as alternativas. O enunciado ainda traz o logaritmo de 13 e que 1 bilhão é 10 elevado a 9. Tá, primeiro falando sobre o enunciado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui está um código que ele é todo preenchido por letras. Por exemplo, isso aqui, ó. Estou colocando aleatoriamente letras aqui. Então você digita uma sequência assim com 10 letras e tem acesso a uma certa reunião. A pergunta é: quantos códigos desse tipo existem? E esse número tem que saber, ele está entre quanto e quanto. Agora eu vou fazer uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Começando o seguinte. Aqui eu tenho 1000, que é o 10 elevado a 3. Daí, se você não sabe, vai aumentando de 3 em 3 zeros. Tem aqui, ó, o milhão, que é o 10 elevado a 6. O enunciado trouxe o bilhão, que é o 10 elevado a 9. Então, eu tenho aqui, ó, 9 zeros. Depois, com 12 zeros, você tem o trilhão, 10 elevado a 12. E ainda vou precisar do quatrilhão, 10 elevado a 15. É o 1 seguido de 15 zeros. Tem uma coisa que em geral as pessoas sabem, que é isso aqui, ó. Uma tabela com as potências de base 2. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2. Aí você vai multiplicando de 2 em 2. Eu vou precisar do 2 elevado a 10, que é 1024. Mas se você não sabe, vai multiplicando lá, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, até chegar no 1024, você tem o 2 elevado a 10. Logaritmos. Aqui eu tenho um logaritmo de base b. Ele é equivalente a uma exponencial com aquela mesma base b. E funciona assim. Se o logaritmo está pegando o n e levando no x, a exponencial com aquela mesma base b vai pegar o x e levar no n. O que uma faz, a outra desfaz. Logaritmo de base b é equivalente a uma exponencial de base b. Se o logaritmo leva o n no x, a exponencial pega a resposta, o x, e leva no n. Também vou precisar do princípio fundamental da contagem. Só que essa parte eu prefiro explicar já dentro do exercício em si. E também tem várias regrinhas de ensino fundamental que eu vou explicando ao longo da questão. Então a questão que eu vou mostrar agora, ela é ótima para revisar um monte de matérias. Como é que funciona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, na primeira posição, eu tenho 26 letras disponíveis. E na sequência, a segunda posição aqui do código também pode ser ocupado por 26 letras. Pode repetir, o enunciado não coloca restrição sobre poder repetir ou não. Então eu suponho que eu possa repetir. Por exemplo, eu posso ter uma senha que começa com AA. E agora aquela história do princípio fundamental da contagem. Eu tenho 26 opções e na sequência 26 opções.
eu vou multiplicar isso aí para obter o total. E aqui no caso, eu tenho que fazer até o fim. Por exemplo, aqui ó, a terceira opção do código pode ser qualquer letra que eu quiser. Eu tenho 26 opções. Como eu tenho 10 entradas, 26 elevado a 10 é a quantidade procurada. Então agora a pergunta é, 26 elevado a 10 está entre quanto e quanto? 26 elevado a 10 é 2 vezes 13 elevado a 10. Uma propriedade que vai acontecer aqui, eu tenho um A vezes um B elevado a M. Então, eu tenho A elevado a M vezes B elevado a M. Isso aqui é 2 elevado a 10 vezes 13 elevado a 10. 2 elevado a 10, você tem que saber, é aquele 1024. Tá, agora 13 elevado a 10, você não precisa saber. Bom, apareceu um 13 elevado a 10. É agora que eu vou usar essa história aqui, ó, do logaritmo. Vou fazer aqui no canto. O enunciado traz o logaritmo de 13 na base 10. O log de 13 na base 10 é 1,114. E é aquela história, logaritmo de base 10, então eu tenho uma exponencial de base 10. Se o logaritmo está pegando o 13 e levando no 1,114, a exponencial vai pegar a resposta e levar no 13. Usando cores aqui, ó. Esse aqui agora vem para cá. Então, se o logaritmo levou o 13 no 1,114, a exponencial com a mesma base vai pegar o 1,114 e levar no 13. Tá. Ah, mas não é bem o que eu preciso, porque eu preciso aqui, ó, de 13 elevado a 10. Então, é quase o que eu tenho ali. O 13 eu já sei que é 10 elevado a 1,114. Só que tem que elevar a 10. Entendeu? Ó, eu peguei daqui e coloquei no lugar do 13. Mais uma propriedade que vai acontecer aqui. Eu tenho uma potência de potência. B elevado a M, tudo isso elevado a N. Eu multiplico o M com o N. Opa! Com o N. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, o 1,114 por 10, que vai dar 11,14. Também posso colocar aqui, já que estou revisando tudo, 1,114 vezes 10. Quando a gente multiplica por 10, essa vírgula pula uma casa para a direita, obtendo aquilo que eu tive ali, o 11,14. Agora, eu vou trabalhar com esse 1024. 1024 eu posso reescrever como 1,024 vezes 10 ao cubo. Vou explicar isso também. Aqui, ó. O 1024... ele é o 1,024 vezes 10 ao cubo. Quando eu pego, é o mesmo processo ali, ó. A vírgula estava aqui. Eu empurrei 1, 2, 3 casas. Quando eu empurro a vírgula 3 casas, ela veio parar aqui. O expoente aumenta em 3 aqui. Que exercício completo, né? Envolve vários assuntos. Então, aqui, ó, no 1024 era como se fosse assim, ó, vírgula 0. A vírgula pulou 3 casas. Então, eu tenho 1,024
vezes 10 elevado a 3. Mais uma propriedade. Agora eu vou usar isso aqui, ó, que b elevado a m vezes b elevado a n, eu conservo a base e somo os expoentes. Então aqui, ó, eu tenho um produto de potências de mesma base. Eu vou conservar a base. O 1,024 é só repetir. Conservo a base 10 e somo os expoentes. O 3 mais o 11,14, 14,14. Isso aqui, ó, é aquele 26 elevado a 10. 26 elevado a 10 é esse número aqui. Bom, esse número aqui, que é 1 e pouquinho vezes 10 elevado a 14 e pouquinhos, isso com certeza é maior do que 10 elevado a 14. Olha que ficou feio o 10 aqui. 10 elevado a 14 é menor do que o número que eu tenho aqui. Eita. E como aqui é só 1 e pouco, aqui é 14 e poucos, esse número ele é menor do que o 10 elevado a 15. Agora vem aquela tabela que eu fiz antes. Não vai aparecer direito, vai ficar por trás disso aqui tudo. Não aparece muito, mas eu tinha falado em certo momento que o 10 elevado a 15 é o quatrilhão. Eu tinha mostrado lá no início. Então isso aqui, ó, 10 elevado a 15, esse aqui é o quatrilhão. E esse aqui, ó, é o 100 trilhões, porque o trilhão eu tinha mostrado que é o 10 elevado a 12. Então aqui eu tenho 100 trilhões, que dá o 10 elevado a 14. Então o meu número está entre 100 trilhões e 1 quatrilhão. O gabarito, portanto, é E. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.